Oi, pessoal! Nesse vídeo eu irei comentar sobre algumas das recomendações da Anvisa de 2017 no que diz respeito ao manuseio dos catéteres periféricos, tá? Então, uma informaçãozinha que já é para estar na nossa cabeça é que antes e após manusear qualquer dispositivo invasivo, o ideal é que eu faça o quê? A higienização das mãos. E essa higienização, ela pode ser uma higienização simples, que é aquela utilizando água e sabão por um período de 40 a 60 segundos. Ou ela pode ser uma higienização através da fricção das mãos, utilizando algum antisséptico como álcool 70, por exemplo. Lembrando que, se esse álcool ele é um álcool que vem na sua forma líquida, eu posso utilizar a concentração que varia de 60% a 80% para fazer essa higienização pela fricção das mãos, né? Ou, agora, se esse álcool ele vem na sua forma em gel, a concentração mínima do álcool que eu vou utilizar para fazer essa higienização é o álcool de 70%, tá? Então, vamos lá. Com relação ao preparo da pele. Antes de a gente fazer o preparo da pele, o que eu quero falar com vocês? Quando a gente vai selecionar um catéter, né, para fazer o acesso mesmo, o ideal é que ele seja o de menor calibre possível. Obviamente, quando eu vou escolher um catéter, eu tenho que levar em consideração a viscosidade da medicação, o tempo que o paciente ele vai precisar ficar naquela terapia, né? Recebendo medicamentos por via intravenosa, tá? Mas, né, sempre ter esse cuidado de selecionar o catéter de menor calibre possível. Por quê? Porque os catéteres de maior calibre, além deles favorecerem a questão da flebite mecânica, né, pela presença do catéter, né, dentro do vaso sanguíneo, eles ainda favorecem a flebite química. Por quê? Porque imagina só, o lumen de um vaso sanguíneo, que é o espaço por onde o sangue ele vai passar, tá? E imagine um catéter de diâmetro maior. Então, o que acontece? Corre o risco desse catéter obstruir ou ainda dificultar a passagem de sangue dentro daquele vaso. Se eu dificulto a passagem de sangue dentro daquele vaso, o que acontece? A medicação que vai estar sendo administrada naquele local, ela vai ficar mais tempo naquela região, né? Porque o sangue ele está passando por mais dificuldade. E é essa permanência, né, da medicação naquele local por mais tempo pode favorecer sim uma flebite química, tá? Por isso que na hora de se escolher, né, um catéter para fazer o acesso no paciente, o ideal é que eu escolha sempre aquele de menor calibre, levando em consideração a viscosidade da medicação e o tempo, a duração que o paciente ele vai ter que passar, ter que receber aquela terapia por via intravenosa. Beleza? O local para fazer a inserção do catéter. Então, o local ele pode ser a superfície dorsal ou a superfície ventral do antebraço, tá? Então, a frente ou as costas do antebraço, pensem assim. Não se recomenda, né? Isso é uma recomendação da Anvisa, que as veias dos membros inferiores sejam utilizadas. Por quê? Justamente por conta do maior risco daquela pessoa ter trombose, ter uma embolia. Então, não é recomendado só na última opção. Não tem jeito, aí, né? Vá lá e faz por um período de tempo pequeno, né? Até que outra solução seja alcançada, tá? E aí, em crianças com menos de 3 anos, a gente pode fazer esse acesso, inclusive, nos vasos, da cabeça, tá? E caso essa criança ela não caminhe, eu posso considerar sim fazer a inserção do catéter na região dos pés, mas criança com menos de 3 anos. No adulto já não é recomendado, tudo bem? E aí vamos para o preparo da pele. Então, escolhi ali o local que eu vou fazer a minha punção. Beleza. Então, para poder fazer a punção em si, eu preciso fazer antes uma antiasepsia daquela região. Então, para essa antisepsia, eu posso utilizar o álcool 70, a clorexidina com concentração maior ou igual
a 0,5% e o PVPI alcoólico na concentração de 10%. Então, eu posso utilizar esses 3 antissépticos aí. Beleza. O que a Anvisa ela fala com relação à técnica, tá? Então, se eu vou utilizar a clorexidina, vou pegar uma gase, colocar a clorexidina nessa gase e vou realizar movimentos de vai e vem por 30 segundos no local que eu escolhi para fazer a punção, tá? Se você vai utilizar o PVPI alcoólico na concentração de 10%, a Anvisa ela fala, você pega o PVPI, coloca na gase e vai fazendo movimentos circulares de dentro para fora por 1,5 a 2 minutos, tá? E com relação ao álcool 70, tá? Ainda não foi definido, tá? Não tem nas recomendações da Anvisa a técnica e nenhum período recomendado quando se utiliza o álcool. Fiz a antisepsia, ok, não toco mais naquela região, tá? Se eu precisar tocar, a Anvisa ela fala que eu preciso utilizar luvas estéreis para tocar no local, tá? Lembrando, se naquela área tem muitos pelos, você pode fazer uma tricotomia naquele local, tá? Não utilizando barbeador, tá? Porque você pode provocar microlesões ali na pele, o que vai favorecer o desenvolvimento de infecções, e isso a gente não quer, né? Então, quando se vai fazer essa remoção, utilizar um tricotomizador elétrico. E aí, outra recomendação que é muito importante, tá? Com relação ao número de tentativas. Então, imagina só, vou fazer a punção. Não consegui achar ali o vaso, não consegui pegar a veia do paciente. Então, o que a Anvisa fala com relação a isso? Ela disse assim, você tem até 2 tentativas. Então, vou puncionar o paciente, não encontrei. Ok, aí eu faço mais uma vez, tento procurar novamente o vaso do paciente, não encontrei. Então, você utilizou suas 2 tentativas. E aí, não encontrou, vai para o central? Não. Então, a Anvisa, ela fala aqui, você fez as suas 2 tentativas, você vai chamar um profissional com maior experiência do que você na questão de punção, né? E ele também tem mais 2 tentativas para achar esse acesso. Não encontrou, a equipe como um todo tem que procurar outra solução para fazer a administração da medicação por via intravenosa, tá? Sim, mas eu sou a única profissional do plantão ali, ou a profissional com mais experiência não estou encontrando. Então, você faz as 4 tentativas, são 4 no máximo, tá? 4 tentativas para puncionar, tá? Não conseguiu achar o vaso, não conseguiu pegar o vaso nessas 4 tentativas, para por aí e aí a equipe vai tentar buscar uma outra solução. Beleza? Com relação à estabilização do catéter. Então, essa estabilização, a principal finalidade dela é evitar que o cateter ele saia de dentro do vaso sanguíneo. Aí, qual que é o detalhe importante? É que essa estabilização ela não pode interferir na questão do monitoramento, na visualização do acesso, ou ainda dificultar, impedir a administração do medicamento, tá? Outra coisa que é muito importante e que é inclusive ainda hoje muito utilizado na prática clínica é a utilização de esparadrapo, de micropólio para fazer essa estabilização, tá? A Anvisa, né, nessas recomendações, ela vem contraindicando a utilização tanto do esparadrapo quanto do micropólio. E aí nessas recomendações ela fala que a gente pode considerar 2 tipos de estabilização de catéter, né? Que um com um mecanismo de estabilização integrado, combinado a um curativo de poliuretano com bordas reforçadas, e o outro catéter periférico tradicional, combinado a um dispositivo adesivo específico para estabilização, tá? Então, o objetivo das coberturas, tá, é evitar que no local onde eu fiz a punção aconteça um processo infeccioso, tá? Ou melhor ainda dizendo, minimizar essa possibilidade da ocorrência desse processo infeccioso, protegendo
né, o sítio de punção. Tá? Então, a cobertura que eu posso utilizar, quais são? Então, eu posso utilizar as gases estéreo mais fita adesiva estéreo para cobrir o acesso, ou eu posso utilizar a membrana semipermeável. A membrana aqui, ela é mais indicada, por quê? Porque aqui eu consigo visualizar melhor, né, o local de punção, se aqui iniciar um processo inflamatório, infeccioso aqui nessa região, eu vou conseguir visualizar com mais facilidade, tá? E aí, com relação à cobertura, eu tenho um tempo para trocar essa cobertura, né? Não vou deixar ali no paciente direto, né? Então, se eu estou utilizando a gase estéreo mais a fita adesiva, ou melhor, se eu vou utilizar a gase estéreo mais a fita adesiva, esse acesso ele não pode ficar por um tempo maior que 48 horas. Se a previsão do acesso for maior que 48 horas, eu vou utilizar a membrana semipermeável, tá? Como cobertura. E aí, o que eu tenho que pensar, né? Que a cobertura, tá? Ela não pode ser, não deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos. Por quê? Porque se essa cobertura tá com suspeita de contaminação, tiver úmida, solta, suja, com integridade comprometida, o momento para fazer essa troca é imediato, né? Já que essa cobertura está com suspeita de contaminação. E aí, durante a troca, a Anvisa fala que eu preciso manter a técnica asséptica, tá? E proteger o sítio de inserção e conexões com o plástico durante o banho do paciente. Beleza. Remoção do catéter. Antes de falar de remoção, vamos comentar um pouquinho sobre a salinização, o flushing, tá? Então, o que é esse flushing? Eu vou fazer a administração de solução fisiológica 0,9% no acesso do paciente para evitar que haja formação de fibrina, né, um tampão de fibrina naquele local, né, que dificulte na hora de eu administrar a medicação, o que favoreça a perca do acesso, tá? Então, o ideal é que antes de fazer a administração de um medicamento, entre as medicações, eu sempre administre essa solução fisiológica 0,9%. E aí, antes de administrar essa solução, eu faço primeiro o quê? Eu vou aspirar para verificar se tem retorno de sangue, tá? Para garantir que o catéter, né, esteja funcionante, prevenir algumas complicações. Então, eu aspiro e aí depois eu faço essa administração, tá? Lembrando que essa administração, ela vai ser realizada tanto quando eu vou fazer a administração de algum medicamento, quanto também eu vou fazer a administração de solução fisiológica entre as medicações do paciente, tá? Por quê? Porque eu posso ter algum medicamento que interaja, né, entre si. Então, eu tenho que... eu posso ter algum medicamento incompatível. Tá? Então, eu tenho que fazer essa lavagem do acesso entre a administração das medicações. A Anvisa, ela recomenda que o frasco que eu utilize para fazer a ampola, melhor dizendo, que eu utilize para fazer a administração da solução fisiológica é uma ampola de 10 ml, tá? A quantidade de solução fisiológica depende, né, do volume, ou melhor dizendo, do diâmetro do catéter, tá? Bem como dos dispositivos ali que estejam conectados a esse catéter. Mas normalmente de 5, 3 ml de solução fisiológica que eu vou fazer a administração. E eu não posso utilizar soluções com grandes volumes, como por exemplo, frasco de soro fisiológico, né? Tem um soro fisiológico de 500 ml, aí eu aspiro para dentro do frasco aquela solução para fazer a lavagem entre acessos. O ideal é que isso não seja realizado, tá? Inclusive, já estão aí sendo produzidos comercialmente
ampolas contendo solução fisiológicas específicas para essa finalidade de fazer o flush, né? A lavagem tanto entre o acesso, ou melhor, a lavagem tanto quando eu vou administrar a medicação, quanto também entre as medicações. E aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho da remoção do catéter, tá? Então, quando é que eu sei que eu não preciso mais daquele acesso ali, que o paciente ele não está precisando mais de acesso, eu preciso remover aquele catéter. Então, se dentro de 24 horas o médico não prescreveu nenhuma terapia endovenosa, a gente remove tão logo quanto possível, tá? Se esse catéter estava ali numa situação de... chegou um paciente, numa situação de emergência, eu precisei fazer um acesso, né, de forma imediata para fazer a administração de algum medicamento e tal. E, obviamente, né, se é uma situação de emergência, o profissional que executou, né, a punção, ele não se atentou tanto à técnica, né, para se prevenir, no que diz respeito à prevenção de infecção mesmo. Então, a gente faz também a remoção daquele catéter tão logo quanto possível, assim que o paciente estabilizar. E aí, depois, a gente faz uma nova punção, seguindo, né, as técnicas recomendadas pela Anvisa. Tá, se o catéter, com relação assim, de forma geral, numa situação de rotina, a gente não pode trocar um catéter periférico no período menor que 96 horas. Tá? Passou aí 4 dias, melhor dizendo, menos de 4 dias eu não preciso fazer a troca do catéter, tá? Se ele tá ali ainda funcionante. Esse paciente pediátrico também a gente não faz a troca rotineiramente. Então era isso, algumas recomendações da Anvisa, tá? Falei algumas, tem mais lá na Anvisa de 2017, nessas recomendações. Deem uma lida para se aprofundar mais no assunto, tá? Então é isso.